A investigação foi trazida para cá. A delegada que estava de plantão e que acompanhou a cena do crime foi a delegada Flávia Assad. Agora a gente já sabe que quem vai dar continuidade às investigações é a delegada Luísa Correia. É um fato extremamente difícil, uma notícia muito ruim para começar o dia. De fato, essa criança, ela sofreu muito durante a madrugada, os gritos foram ouvidos pelos vizinhos. Esse crime aconteceu no bairro de Mangabeira 4. Esses vizinhos que ouviram os gritos da criança, os pedidos para que não morresse, eles serviram para que os vizinhos chamassem a polícia militar. A polícia, apesar de chegar rápido ao local, infelizmente, quando chegou, a criança já estava sem vida. O coronel que conversou com a nossa equipe mais cedo disse que quando os policiais entraram na casa, se depararam com a cena dessa mãe sentada numa cadeira e com a cabeça da criança no colo. Uma cena terrível. Nós vimos até pessoas que trabalham na perícia chorando hoje. Eu conversei com alguns delegados aqui na Delegacia de Homicídios que estão habituados a lidar com essas cenas difíceis diariamente, mas até eles se disseram assustados com tudo o que aconteceu hoje. Então, de fato, é um crime que vem para chocar toda a Paraíba e a gente pode falar que até o Brasil, né? Porque já tem algumas notícias repercutindo nacionalmente sobre essa história. Essa mulher foi identificada no Hospital de Trauma, ela tem 26 anos. A gente ainda não conseguiu confirmar com a polícia, mas algumas pessoas comentaram que o nome do menino é Miguel Ian, de 6 anos de idade. O corpo dele está no Instituto de Polícia Científica e a delegada Luísa Correia ficou de conversar com a imprensa. Tem várias equipes da imprensa aqui aguardando na Delegacia de Homicídios e ela ficou de conversar com a imprensa daqui a pouquinho para trazer mais detalhes sobre essa história, porque ficaram muitas perguntas no ar. Essa mulher, ela tem problemas mentais, ela sofreu um surto psicótico, tem algo a ver com a religião, porque alguns peritos disseram que encontraram vídeos de rituais satânicos no local, com cenas de decapitação, e a criança foi decapitada. Então, a gente precisa trazer mais detalhes, porque quem está em casa quer saber mais sobre essa história, até porque foi um crime muito chocante. Agir, porque essa mulher começa a atacar os policiais de acordo com o que já foi passado para a gente, de acordo com a própria polícia. Em seguida, baleada, ela vai para o trauma, né? Está em estado grave, ou seja, a história vai ficando cada vez mais complicada, cada vez pior. A gente vai, sim, claro, atualizar você cada vez mais sobre isso. A doutora Luísa Correia, ela estava relatando, inclusive, sobre como tudo aconteceu, uma linha do tempo sobre esse crime. Por volta das 4 horas da madrugada, os vizinhos começaram a ouvir os gritos da criança. Inicialmente, esses vizinhos achavam até que essa criança estava em situação de abandono, que tinha sido deixada sozinha em casa e, de repente, teria acordado de madrugada assustada e começou a gritar. Depois, os vizinhos perceberam que, na verdade, essa criança começou a ter um choro mais desesperado, que eram gritos, pedidos de socorro mesmo. Então, foi aí que a polícia militar foi acionada. Mesmo assim, quando a polícia chegou no local, os policiais esperavam encontrar uma situação de abandono de criança. E não foi isso que aconteceu, né? Os policiais se depararam com essa cena terrível em que a mãe estava sentada numa cadeira, já com a cabeça da criança no colo, um cenário de filme de terror com muito sangue. Essa mulher estava utilizando 2 facas e partiu para a agressão dos policiais. Nessa hora, os policiais tiveram que reagir a essa atitude agressiva da mãe e ela acabou sendo alvejada por alguns tiros. É por isso que ela ficou ferida e foi levada pelo SAMU para o Hospital de Emergência e Trauma, onde ela está nesse momento. Ela recebeu os atendimentos médicos de urgência, mas o estado de saúde dela é considerado grave. Ela foi atingida por alguns tiros
Os policiais disseram que isso foi na tentativa de conter essa mulher, que estava visivelmente muito agressiva. A criança, além de ter sido decapitada, também tinha ferimentos de faca. Além dessa situação envolvendo a criança, os policiais, os peritos também encontraram um animal, um gato, que estava em um dos cômodos da casa, agonizando, sangrando também, que teria sido ferido à faca. Existe aí a suspeita de que a morte dessa criança possa estar associada a rituais religiosos, né? A questão de fanatismo religioso. Isso porque os vizinhos também relataram à polícia terem ouvido alguns hinos, alguns cânticos religiosos. Alguns peritos também relataram terem visto imagens, vídeos de rituais satânicos. O celular dessa mulher foi apreendido, foi levado para o Instituto de Polícia Científica para ser periciado e também vai ser analisado pela polícia posteriormente. Está tudo muito recente. Os delegados responsáveis pelo caso estão recebendo todos esses materiais que vão ajudar na investigação. Inclusive, a delegada está terminando aqui uma entrevista com uma emissora e aí a gente vai poder conversar com ela com calma para que ela possa trazer mais detalhes para a gente sobre essa história. Afinal de contas, o dia amanheceu hoje com essa notícia macabra, um caso que aconteceu em Mangabeira 4. Essa mulher, segundo os vizinhos, ela não era muito conhecida na rua, até porque ela estaria morando no local há pouco tempo. Então, assim, muitas informações ainda para serem apuradas pela polícia. Falar agora com a delegada Luísa Correia, porque ela vai poder trazer, né, com mais propriedade tudo o que a perícia pôde colher e a polícia pôde colher até o momento. Primeiro, doutora, eu queria que a senhora descrevesse para mim a cena que a polícia civil encontrou assim que chegou no local. Tinha muito sangue, eu imagino, né? Boa tarde. Boa tarde. Realmente é um fato que choca não só a sociedade, bem como toda a equipe aqui da Delegacia de Homicídios, que tem o costume, né, de atuar nas ocorrências de homicídio, mas não é um fato ali que está dentro da nossa esfera, né, até de possibilidades, né, uma mãe cometer o homicídio do filho da forma como foi encontrada a cena hoje, né, e assim, uma cena muito chocante. Inclusive, a colega que esteve no local, né, estou aqui falando em nome dela, que também vai presidir as investigações, porque foi um trabalho feito por muitas mãos, até para que a gente se fortalecesse no sentido de ser um trabalho nessa situação bastante pesado. Então, emocionalmente, vocês precisaram um apoiar o outro aqui na delegacia? Sim, é uma ocorrência que mesmo as pessoas hoje que não estavam de plantão se envolveram, se disponibilizaram e se solidarizaram, porque a gente que já está acostumado com esses locais entende ali que é uma situação bastante complexa. E é uma situação atípica. A gente sabe que uma mãe matar um filho já é uma situação atípica, ainda mais com tamanha crueldade. Teve colegas de vocês da perícia que até choraram, relatando para a imprensa a cena que encontraram lá no local. Então, ficam muitas dúvidas, né? Não só a imprensa, mas a imprensa acaba representando quem está em casa. As pessoas querem saber respostas. O que é que provocou toda essa situação? Existe a suspeita, de fato, que esse crime terrível possa estar associado a algum ritual satânico? Nesse exato momento, a gente fez aqui a finalização da autuação em flagrante da suspeita, né? No caso, aí, a mãe da criança. Então, a gente tem informações ainda muito preliminares, basicamente vinculadas ali à cena que hoje nos deparamos. Então, a ocorrência ela foi acionada para o nosso CICC como um abandono de incapaz, né? Os vizinhos ali escutaram choro, né? Barulhos de uma criança ali em situação de risco e fizeram esse acionamento. Então, quando os policiais militares chegam na cena, já se deparam com uma situação totalmente diversa. A criança já estava em óbito, havia já uma decapitação completa e a mãe estava
em uma situação de desequilíbrio, que inclusive com o instrumento, né, que ela usou lá para praticar o crime, ela atentou contra a guarnição, razão pela qual, naquele momento, foi necessário a guarnição efetuar os disparos para que ela fosse contida e não gerasse risco para os policiais. Então, foi socorrida, tudo conforme teria que ser feito, dentro da legislação, a autuação foi feita, os policiais foram ouvidos, todas as perícias foram solicitadas, né, todas as coletas que são devidas a esse momento foram solicitadas, e aí o que a gente tem nesse momento é mais essa autuação da cena, né? A gente tem 10 dias para finalizar o inquérito, porque é justamente esse prazo de que as perícias vão ser elaboradas, os peritos de forma técnica vão fazer a conclusão dos laudos com as fotos, apontando aí a dinâmica do crime, né, as possíveis motivações, já que o que se fala muito em relação a rituais é que os vizinhos relataram realmente que ela escutava músicas ritualísticas, né? Estava escutando nos últimos tempos esse tipo de música que a gente ainda precisa identificar até do que se trata, né? E esse trabalho está sendo feito, tem diligências ainda em andamento, e a gente só vai ter o retrato realmente do crime conforme aconteceu, com a finalização efetiva da investigação. Inclusive, sobre a mãe, né, sobre a investigada, nós temos poucas informações, a gente faz um apelo de que algum familiar compareça aqui à delegacia. A gente já tentou aqui por alguns veículos de busca, contato com algum familiar, ainda não tivemos êxito, né? Para que seja providenciado aí o sepultamento devido à vítima, que é o inocente que teve aí a sua vida ceifada de forma brutal no dia de hoje. Então, até agora, nenhum parente, pai dessa criança, tio, avô, ninguém se apresentou aqui? Ninguém. As pessoas lá da vizinhança nos informam que ela residia recentemente lá, há cerca de um mês. Inclusive, só sabiam o primeiro nome dela, não tem nenhuma informação aí sobre vínculos familiares. E mesmo nas nossas buscas aqui, e alguns contatos que a gente conseguiu localizar, a gente não teve êxito de ter essa completude de informação. Então, a gente faz esse apelo, né? O nome da suspeita, que é Maria Rosália Gonçalves Mendes, uma mulher aí de 26 anos, natural de Itabaiana, que algum familiar compareça aqui. A gente nem gosta de fazer essa divulgação das nossas autuações, mas nesse caso é necessário para dar ali a devida cerimônia, despedida para essa criança que teve essa vida ceifada covardemente. Então, algum familiar nos procure, que aqui estamos à disposição. É um plantão 24 horas, ininterrupto, hoje, amanhã, domingo, na disponibilidade que eles tiverem, para que a gente consiga, pelo menos, né, que a família faça essa despedida da forma que tem que ser feita. E que auxilie nas investigações, né? A gente sabe que pessoas da família que possam prestar depoimento, falar sobre como é o comportamento dessa mulher, se ela tinha algum problema psiquiátrico anterior, isso tudo é importante, né, doutora? Exato, muito importante. E aí também tem outras diligências que estão ainda em andamento, né, que a gente começa essas verificações, de fazer todas essas checagens aí no decorrer da investigação, mas a família, com certeza, é imprescindível para que a gente consiga ter um retrato aí muito fidedigno da cena. O testemunho dos policiais militares que chegaram primeiro na cena do crime também é muito importante, né? Eu ouvi o relato do coronel Ferreira, que esteve no local, e ele disse sobre a fala dela, que ela dizia estar em poder diabólico, que ela citava. Isso é importante também nas investigações? Não, sim, os policiais que atenderam a ocorrência, inclusive figuram aqui como condutor, como testemunha, faz toda parte do procedimento, né, testemunhal, já foram todos formalizados, né, inclusive bastante também abalados, porque mesmo diante da violência que a gente está acostumado a lidar todos os dias, é um caso muito complexo, né, e muito diferenciado. Então, essa parte de oitivas das pessoas que foram envolvidas ali na situação já foi formalizada, já está comunicada ao Poder Judiciário, né, acredito que ela passará pela audiência de custódia, não sei quando, porque ela ainda está sendo submetida a procedimentos cirúrgicos no hospital de trauma. Então, tão logo ela tem essa alta, ela vai ser recambiada aqui para a delegacia para que a gente finalize essa parte de interrogatório e faça esse devido recolhimento. Muito obrigada, doutora, pelas explicações. Então, essa mulher já está identificada. O nome dela, Maria. Repetir aqui, o nome é importante porque quem está Maria Rosália Gonçalves Mendes, 26 anos, natural de Itabaiana. Então, quem puder auxiliar aí o trabalho da polícia nessa identificação da família vai ajudar bastante. Everton, eu vou chamar agora uma reportagem que a nossa equipe fez mais cedo, no local do crime. Vamos ver.
A cena de crime encontrada pela polícia foi tão trágica que deixou todos perplexos. E o perito nem conseguiu concluir a entrevista ao sair do local. Foi dentro de um dos apartamentos no primeiro andar desse prédio na rua Manuel Rosa Silva, em Mangabeira 4, que uma mulher de 27 anos matou a facadas e decapitou o próprio filho de 6 anos. O crime foi de madrugada. Os vizinhos acordaram com gritos de socorro da criança e depois o barulho de tiros. Esses gritos era mais ou menos em torno de 3h40. Não é 3h, era 3h30, 3h40. Ela para, pedindo socorro, entendeu? Mas quando deu mais ou menos umas 4 horas aí silenciou. Né? Aí depois a gente só viu os disparos de arma de fogo. A polícia foi chamada e, ao chegar ao local, a mulher estava com 2 facas, ameaçando se matar e depois ameaçou os policiais. A equipe da PM teve que atirar para contê-la e depois a socorrer e levar ao hospital de trauma. Quando a guarnição chegou, a criança também já estava morta. A acusada, ela partiu para cima dos policiais, que tiveram que efetuar disparo para se resguardar a integridade física. Ela decapitou a criança, né? É um menino. Quando eu cheguei, ela estava com a cabeça da criança no colo, né? Aí depois tentou suicidar e jogou a cabeça da criança para trás e tentou suicidar. De acordo com os moradores aqui da rua, essa mulher morava há cerca de 1 mês nesse endereço. Morava apenas ela e o menino. Alguns vizinhos disseram que percebiam uma movimentação estranha de gente desconhecida no apartamento e que nem sabiam que havia criança no local. A gente tinha a suspeita que vinha uma movimentação estranha na rua, entendeu? De pessoas chegando na casa dela, várias e várias pessoas chegando assim, mas a gente não conseguia nem ver a criança em si, entendeu? É tanto que a gente até estranhou, porque ela tinha a criança. Ontem à tarde começou a ter alguma movimentação e esse comportamento? Isso. De grito, ele pedindo socorro, batendo nas portas. Aí o vizinho, o quarto da criança, fica na lateral mesmo da casa dele, então era ele que escutava mais. Escutava os gritos dele pedindo socorro, pedindo para que ela não fizesse nada com ele, dizendo que amava ela, pedindo socorro e relatando isso. Aí quando foi à tarde, aí o vizinho tanto que ele disse que ligou várias vezes para a polícia, só que quando a polícia veio, já era de madrugada. Pouco depois das 8 da manhã, a equipe de perícia saiu do local com as facas do crime e outros materiais para análise. O corpo do menino foi levado para o IPC, no Cristo. No local foi constatada extrema violência. A criança estava completamente decapitada. Apresentava 2 lesões na região do coração. Também tinha um gato agonizando em outro quarto. E vídeos de rituais satânicos de decapitação.